Bem-vindos ao Espaço Estudo. Apesar de eu ter colocado duas perguntas separadas e uma terceira conjugando as duas primeiras, na verdade o vídeo é sobre algo que vai sempre conjugar as duas coisas, te ajudar a economizar e te ajudar a emagrecer. E o que é isso? Vamos falar então sobre a sucralose, lembrando de manter o círculo virtuoso do YouTube, em que você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você mantém as notificações ativadas e compartilhe para todos os seus conhecidos o vídeo. Bom, o vídeo terá as seguintes partes, tá? Uma apresentação que eu estou fazendo agora, e em seguida um vídeo mostrando a primeira vez que eu utilizei a sucralose da forma como eu estou recomendando aqui na cozinha. Depois eu vou falar sobre a segurança da substância, tá? Ou seja, ao final desse vídeo na cozinha não terminou a apresentação. Depois falarei sobre a composição da sucralose, tanto usando meus modelos estruturais para fórmulas, modelos plásticos com bolinhas coloridas para fazer as fórmulas estruturais, como uma animação em 3D para visualizar bem a fórmula da sucralose e conhecer isso. E por último, voltarei a um vídeo presencial na cozinha, né? Esse aqui é na cozinha, esse aqui é na cozinha, fazendo o manuseio e a diluição da forma como me pareceu a mais adequada. Ok? Vou apresentar então em seguida. Bem-vindos ao Espaço Estudo. Aqui nós resolvemos problemas, não apenas os problemas típicos de livros, concursos, vestibulares, etc., mas outros problemas que nos são postos a serem resolvidos. Por exemplo, sucralose. Quando nós compramos sucralose, e há diversas marcas no mercado, muitas vezes nós não olhamos as letrinhas miúdas. Essa aqui, que é uma de marca excelente, por exemplo, o que nos diz a composição? Diz que ela contém sucralose, maltodextrina, acesulfamo de potássio, mas não diz as quantidades, quais são as proporções de cada uma delas. Mas o que chama atenção, o que é vendido, que está no rótulo, é sucralose. Tá. Quando vamos ver a bibliografia, vemos que a sucralose ela é registrada como de 400 a 800 vezes mais doce do que a sacarose, que é o nosso açúcar comum. Bom, então será que é isso tudo mesmo? E se ela é tão doce assim, como é que eu posso usar uma colher disso aqui e adoçar da mesma forma que o açúcar comum, que é a sacarose? Né? Quanto de cada um desses está presente? Óbvio, se você pergunta ao fabricante, ele não te responde. Mas em vídeos futuros eu vou tentar estimar o percentual de sacarose, de sucralose, maltodextrina e acesulfato em uma mistura equivalente à sacarose. Vou analisar preço, vou analisar conteúdo calórico, vou analisar diversas coisas. A primeira informação que eu estou trazendo é, para saber sobre isso aqui, eu preciso conhecer a sucralose pura. Então eu consegui uma sucralose importada, pura, com certificado de pureza, e fiz um teste. Esta é a menor colher medida que eu tenho. É uma colher medida de 1 mililitro. Para você ter uma noção, 1/4 de xícara são 50 mililitros. Então isso aqui é 50 vezes isso aqui. Isto é equivalente a uma colher de café. Mas uma colher de café rasa. Quando a gente coloca uma colher de café de açúcar no café, muitas vezes o açúcar está fazendo um montinho aqui, não está algo nivelado. Mas quando nós definimos esse volume, é nivelado. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Observa. 1 ml de água colocado em 1 ml, em uma colherzinha de café. É nivelado, ó. Não é formando um montinho. Então, para fazer a comparação, tem que ser com a colher nivelada de açúcar, ok? Bom, fui fazendo diversos testes até chegar a esse resultado final. E que resultado final foi esse aqui? 1 ml de sucralose pura, certificada, que é equivalente a isso aqui, a uma colherzinha de café nivelada, nada de montinho, utilizando aquele suco de limão concentrado que eu utilizo em diversas receitas aqui do canal, colocando 1/4 desse suco concentrado, 50 ml, em cada garrafinha dessas,
apenas isso aqui, de sucralose, foi suficiente para adoçar, e adoçar muito bem, 1, 2, 3, 4 litros e meio de limonada com suco concentrado, suco no qual está presente o óleo da casca do limão. É o suco de limão concentrado e o óleo da casca do limão aqui juntos. Ok? Então, eu achei extremamente surpreendente a capacidade de adoçar. Ainda vou fazer um comparativo para tentar estimar um número, esse 400, 600, 800, e vou avaliar também a preço, né, a conveniência de usar o puro, de usar o açúcar e a quantidade calórica dessas misturas. Muito bem, nós já fizemos a apresentação com uma pequena demonstração do vídeo na cozinha. Agora nós vamos falar sobre a segurança da substância. Bom, primeira coisa que eu sugiro, como sempre, que vocês deem uma olhadinha na Wikipédia, que tem sido uma fonte muito confiável, muito boa, até porque no final vocês encontram a bibliografia utilizada para fazer o artigo da Wikipédia. Então aqui vocês vão ver informações, normalmente é bem atualizado o artigo, né? A Wikipédia tem muita gente fazendo a revisão. Aqui está uma fórmula plana e aqui está uma fórmula estrutural mais ou menos em 3D, tá? Mas vamos apresentar isso melhor daqui a pouco, ok? Com relação à segurança do uso da sucralose e de outros adoçantes, eu assisti um vídeo muito legal aqui no YouTube. Aqui está o link do vídeo, aqui está o QR Code para você ir diretamente para lá, tá? Em que fala sobre os diversos adoçantes e como é o processo de aprovação no Brasil. Então, recomendo que assistam esse vídeo aqui ao final, ou então você assiste, depois continua por aqui, mas por uma questão de ordem, eu sugiro que vocês voltem aqui ao final para ver esse vídeo aqui, ok? Vamos seguir então. Nós temos aqui duas apresentações. Esta é a sucralose pura com um certificado de pureza, de não haver contaminação, etc, etc. Como é que nós conhecemos, né? Onde é que está a bula de um composto químico qualquer? A bula de um composto químico qualquer vai ser representada pela ficha de informação de segurança de produtos químicos, que tanto pode vir com o produto quando ele for comprado, pode haver uma indicação em qual site você vai encontrar, ou você pode mandar uma indicação de um e-mail, um telefone, para onde você vai mandar uma mensagem, você vai telefonar pedindo a ficha de informação de segurança de produto químico. E olha, a ficha de segurança de produtos químicos é como se fosse a bula. Se você conhece a bula de um remédio, você vai encontrar essa ficha como sendo a bula para um adoçante, para uma tinta, para um verniz, para qualquer produto químico que você for utilizar, não apenas os produtos de laboratório. E você pode pesquisar. Aqui, por exemplo, no caso da sucralose, eu busquei. Há uma padronização de nível internacional, já que o Brasil segue as normas ISO. As normas ISO normalmente são convertidas para normas NBR, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pode haver alguma normatização também pelo Inmetro, mas com relação ao conteúdo, o formato é algo quase que internacional. O formato, os tópicos principais. Mas o conteúdo de cada tópico é feito pelo fabricante. Por isso é recomendável, quando você vai tentar conhecer bem um produto químico qualquer, você busque mais de uma ficha de informação de segurança. Por exemplo, isso aqui é um fabricante de sucralose norte-americano. A ficha dele tem 3 páginas. Aqui nós temos 2 fichas de informação de segurança do Brasil. Se você for comparar os tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, os tópicos são todos eles similares, são padronizados, mas o conteúdo do tópico varia bastante. Aqui o conteúdo é bastante resumido. Aqui nós temos 8 páginas de conteúdo e aqui nós temos 9 pela Merck. Aqui é a Trato e aqui é a Merck. Pois bem, os conteúdos variam, portanto, esta é uma razão a mais para que se busque mais de uma fonte de informação. Por exemplo, a parte aqui de produtos de informações ecológicas, toxicidade, ela varia bastante entre um e outro desses fabricantes. Então pesquise, quando forem trabalhar com qualquer produto, pesquise.
Com relação à sucralose em especial, o que nós temos? Ela é extremamente doce. Você vai encontrar as fontes falando de 400, 600, 800 vezes mais doce. Como o paladar é algo humano, você não tem um medidor de paladar, então fica difícil você precisar de um número, né? Mas o que acontece? Como ela é extremamente doce, você não consegue pegar a sucralose e usar uma colher para adoçar o seu café. Vai ficar doce demais. Então é necessário fazer uma diluição. Esse produto aqui, que é da linha, ele é feita uma diluição sólida, né? Ele não é a sucralose pura, ele tem sucralose, tem acesulfame de potássio e maltodextrina, que é um carboidrato, mas é um carboidrato que está expandido, então ele está muito pouco leve, tem muito poucas calorias, né? E é uma solução bastante interessante porque uma colher da mistura é planejada, é formulada para ter o mesmo poder adoçante de uma colher de sacarose. Mas se você vai utilizar, como eu estou utilizando agora, a sucralose pura, como é que nós vamos fazer? Aliás, a linha tem um material muito interessante, uma revisão bibliográfica, e é uma revisão bibliográfica longa, né? Se vocês forem ver aqui o número de fontes consultadas, é uma coisa enorme, né? Então é muito interessante esse material, embora ele não diga, obviamente, são as informações estratégicas do fabricante, ele não diga a composição exata, quanto de sucralose, quanto de acesulfame e quanto de maltodextrina, mas tem informações inclusive sobre outros produtos, né, da própria linha, né, que são extremamente interessantes. Apenas um detalhe, aqui onde está essa fórmula, há alguns pequenos erros, né? Para começar, não são dois ciclos de 6 átomos, é um de 6 e um de 5, eles não são ressonantes. Então, essa equaçãozinha, essa fórmula estrutural plana aqui, vocês podem esquecer, né? Busque uma informação dela, porque isso aqui está errado, ok? O material, então, para estudar está aqui, e eu vou dizer como é que eu fiz para fazer esta diluição, tá? Eu fiz uma diluição em líquido. Por quê? Porque me é mais fácil, né? Fazer uma solução sólida para a sucralose, eu acabaria tendo que usar algum tipo de carboidrato. Aí perde-se a função de ser algo zero caloria. Então, isto aqui é baixa caloria. Isso aqui não é zero caloria, porque tem a maltodextrina. Mas como ela é expandida, como se fosse um isopor, fica extremamente leve e a quantidade de calorias é bem baixa. Mas aqui a quantidade é zero. Então como vamos fazer? Para a gente não ter que cair no problema de ter que usar um carboidrato ou alguma outra coisa com calorias. Vamos diluir em água. Então eu fiz alguns experimentos para diluir em água. E qual foi a proporção que eu achei a melhor, né? 1 mililitro. Ok, continuemos, já fizemos a parte 1, a parte 2, iremos agora para a parte 3. Bom, observe, aqui nós temos a fórmula estrutural plana da sacarose,essazinha aqui, ó, onde eu destaquei os grupos OH. 3 grupos OH. E também, aqui temos a sucralose. A sucralose é derivada da fórmula da sacarose, simplesmente substituindo esses 3 OHs por cloro. Ó, 3 átomos de cloro. Com uma pequena inversão aqui, ó. Aqui nós temos um H em cima. Deixa eu diferenciar essa seta aqui. E aqui esse H está embaixo. Aqui eu tenho a fórmula montada com modelos plásticos de bola e haste. Bolas coloridas e haste representando os átomos. Aqui a sacarose e aqui a sucralose com as respectivas substituições. Lembrando que este e este trocaram de lugar. O hidrogênio foi para baixo, o OH foi para cima e substituído por um cloro. Tá? A mesma coisa acontece aqui com este conjunto e acontece aqui em cima com esse conjunto, aqui substituídos por cloros, ok? Aqueles modelos eu vou apresentar um vídeo mostrando feito na mão. Inclusive é a melhor forma para você estudar a química orgânica, ou em especial orgânica, mas também inorgânica, são aqueles modelos. É bem diferente, você
ver um vídeo simplesmente, ver algo desenhado, ou você escrever, você montar com os corretos ângulos, né? Se for um bom kit que as esferas têm os ângulos corretos nas ligações, você tem algo muito mais didático, um negócio bem mais divertido, e você memoriza, você guarda muito melhor essas fórmulas, tá? E agora o 3D. Onde é que eu encontrei? Neste QR Code aqui você vai encontrar o acesso à página da sucralose na NIH, Biblioteca Nacional de Medicina, que é um website oficial do governo dos Estados Unidos. Ok? Então aqui está a biblioteca. Lá dentro você vai encontrar um site, né, o PubChem, né, de química pública, provavelmente. Aqui está a sucralose, e você vai ter a opção de ver a fórmula estrutural em 2D ou em 3D. É o que nós veremos agora. Vamos fazer a fórmula em 3D, ok? Aqui está a fórmula em 3D. Vamos fazer aqui um aumento dela. E você observa que o que eu montei estava com o ciclo de 6 átomos à esquerda e o de 5 à direita, né? Aqui está diferente. Tá com 6 à direita. Então, com a roda do mouse você consegue aumentar ou diminuir, tá? Vou fazer um zoom aqui, e arrastando você gira. Então, coloquei aqui na posição que está o meu modelo e que estão as fotos, né? O ciclo com 6 átomos aqui, o ciclo com 5 átomos aqui, e aquelas substituições. Aqui, ó. Ali aquele hidrogênio e o cloro no cantinho, e os grupos OH aqui, tá? Negócio bem legal de se ver. Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vou lhes mostrar agora a sucralose. Esta é a fórmula da sacarose, que é o nosso açúcar comum, é o açúcar de mesa comum. Esta é a sucralose, que é uma fórmula derivada da sacarose, do açúcar comum. Observe. Isso aqui deveria ser vermelho também, isso aqui deveria ser um oxigênio, mas faltaram bolinhas no kit. Pois bem, o que ocorre? Qual é a diferença, quimicamente falando, entre a sacarose e a sucralose? Vamos lá. Primeira coisa, aqui sai esse oxigêniozinho, entra um cloro, sai esse hidrogêniozinho, e esse hidrogênio vai vir para cá. É o que vocês podem verificar aqui. Havia um OH aqui embaixo, que é este aqui, e um hidrogênio em cima. Aí muda, fica um H embaixo, um cloro em cima. Já que nós temos aqui um hidrogênio com um oxigênio, eu vou tirar esse fósforo daqui para poder corrigir a nossa fórmula estrutural, ok? Bom, temos aqui uma pontezinha de oxigênio entre esses dois ciclos, né? Temos um anel aqui com 6 átomos, um oxigênio no meio do anel, e aqui também um de 5 átomos com um oxigênio no meio do ciclo, tá? E esse oxigênio fazendo a ponte entre esses dois, fazendo a ligação entre esses dois. Então, aqui onde nós temos um CCH2OH, que é o que está aqui, este OH que está aqui, ele vai ser substituído por um cloro. Então, este OH que sai, nós temos um cloro. E por fim, aqui nós temos um oxigênio e um carbono, Aqui nós temos um OH, que é esse carinha aqui, que vai ser substituído por um cloro também. Ok. Agora, corrigindo o átomo que faltava aqui, a nossa molécula de sacarose foi convertida numa molécula de sucralose.
E agora chegamos à última parte do vídeo, que é aquela em que vou falar sobre o manuseio, a diluição com um vídeo feito na cozinha e, finalmente, vamos cumprir a promessa de falar sobre a economia, como é que se pode economizar utilizando a sucralose. Tá? Bom, esse aqui, mais uma vez, foi a que eu utilizei. Esses são os frasquinhos, né, as colheres de medida padronizadas, né, 1 mililitro, 5. Bom, vocês vão encontrar vários kits desses por aí. E aqui a utilização deste pequeno medidor para 4,5 litros de limonada suíça. Ok? Vamos ver agora saímos agora da fórmula e entramos na receita, né? Vamos agora para a parte da cozinha. Bem, isto é um sólido transformado em um pó muito fino. Mais apropriadamente, um sólido nós medimos a quantidade em uma balança. Por quê? Porque o estado de agregação do sólido, se ele está um pozinho bem fofinho, bem solto, ou se ele está comprimido, compactado, como uma paçoca, varia a quantidade de matéria por volume. Porém, por uma questão de praticidade, nós estamos acostumados a medir sólidos por volumes. Por exemplo, aqui, ó, meia xícara, são 100 ml. Mas nós temos aqui farinha, 55 gramas, leite em pó, maisena, queijo ralado. Então, nós estamos acostumados a fazer medições de uma forma imprecisa de sólidos por meio de volumes e não de sólidos por meio de balanças, como seria o adequado. Eu não vou fazer diferente aqui, tá? Eu fiz alguns testes e encontrei uma proporção adequada para fazer a solução dessa sucralose como 1:100. Como seria? 1 mililitro, que pode ser nesta medida, ou nessa aqui rasinha, essa aqui também rasa, em 100 mililitros de água. Eu já fiz a medida e encontrei que este frasco aqui, nesta proporção de 1:100, ele enche mais ou menos até aqui. E eu utilizei isso durante 2 semanas, como eu já disse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 4 medidas dessa aqui no frasco e vou colocar uma certa quantidade de água, suficiente para eu agitar, e depois eu vou completar até 400 ml. Nessa proporção, até onde eu testei, uma colher de café cheia da solução é suficiente para adoçar um café expresso forte, como eu vou mostrar aqui ao final do vídeo. Tá? Bom, vamos lá. Para que não tenhamos diferenças de como medir e para que nós não tenhamos falhas de medição, por exemplo, ficar uma paçoquinha em cima e um grande espaço vazio embaixo, eu farei a compactação da sucralose antes de colocá-la no frasco. Eu vou pegar uma quantidade um pouquinho maior. Isso aqui não é 1 ml, é muito mais do que 1 ml. Vou fazer uma leve compactação e vou nivelá-la. Ok? Como estou mostrando aqui agora. Eu utilizarei 4 dessas. Vou continuar, daqui a pouco eu volto. Bom, observemos que a sucralose ela vem com saquinhos de sílica gel, que é um indicativo, né, de que ela é sensível à umidade. Então, vamos sempre deixar muito bem fechado, tirar o ar e deixar muito bem fechado para preservá-la, evitando que a umidade endureça, né, solidifique ou que estrague de alguma outra forma. Bom, esse frasco ele é bastante adequado para o que eu tenho em mente. Como eu disse, ele durou 2 semanas colocando na geladeira. Mas o que acontece? Ele é difícil de contar gotas para adoçar o café quando ele está esvaziando. Quando ele está cheio, até é fácil, mas quando ele está esvaziando, é muito difícil fazer a contagem. Há 2 opções nessa concentração. Ou você vai usar uma colher de café com a solução, ou vai contar 10 gotas. Tá? É mais prático medir uma colher da solução para adoçar um café. Não posso fazer uma solução mais diluída, por quê? Porque se eu tiver que colocar 2, 3, 4 colheres da solução gelada, eu vou guardar na geladeira, aí ela acaba esquentando o café. Então eu achei esta proporção como a mais adequada. E o que eu faço agora? Eu coloco uma pequena quantidade
de água, 1/3 do frasco mais ou menos, 1/4, metade, algo assim. Por quê? Porque eu quero espaço para agitação. Ó, vou tirar um pouquinho do ar, vou fechar, bem fechado, e agora eu vou dissolver o que está ficando. Ela é de fácil dissolução, não é algo problemático. Isto feito, vamos completar o volume a 400 ml. É claro que esse é a gosto de cada um, né? Vocês vão testar aí, talvez você queira colocar 5 medidas, né? Pode ser uma dessas aqui rasa também, mas é mais difícil de compactar e medir de uma forma adequada. Novamente tirar um pouquinho do ar, para evitar que vaze. Vamos fazer uma baixa pressão e evitar que vaze quando estivermos agitando. Ok, a solução está pronta. Vocês testem. Em geral, soluções aquosas, 10 gotas são equivalentes a 1 ml. Conta as gotas, coloca no frasco menor, conta as gotas para ver se equivale a esse aqui. Fica a critério de vocês. Esta sucralose, coincidentemente, eu comprei pela americanas.com, mas eu vi a venda em vários outros lugares, pelo Mercado Livre, outras lojas de produtos naturais, integrais, e até mesmo de outros fabricantes, não apenas esse, tá? Vocês vão encontrar diversos desses na internet. Eu paguei cerca de R$180 por esse pacotinho de 250 gramas. E o que diz as fontes? As fontes dizem que pode ir a 400 a 800 vezes o poder adoçante da sacarose. A gente não tem um medidor para isso, né? É a gosto de cada um. Né? A gente pode no máximo fazer uma estatística com várias pessoas e ir encontrando uma proporção que equivalha, né, a sacarose com a sucralose. Mas vamos adotar como 600, um valor básico de 600. Se ela é realmente 600 vezes mais doce do que o açúcar, né, que é a sacarose, então o que acontece? Esses 250 gramas de sucralose vão ser equivalentes a 150 kg de açúcar. Eu paguei menos de R$200 por isso aqui. E é o preço atual, março de 2023, 1 kg de açúcar no varejo está cerca de R$5. Então isso aqui custaria, em açúcar, R$750. Bom, consultando aquela bibliografia e aquelas fontes, como as fichas de informação de segurança, vocês vão ver que a sucralose é não tóxica e extremamente segura de ser utilizada, então vocês podem consumir com tranquilidade. Bom, como vocês vão perceber, eu regulei para o mais forte possível e a máquina está regulada para fazer aqui 2 cafés curtos com a maior concentração possível de grãos. 1, 2. Bom, ela vai fazer o primeiro café, como vocês vão ver. Ele vai mais ou menos até a metade da xícara. Observe que se eu já tivesse colocado a solução de sucralose, eu nem precisaria da colher, basicamente, né? Porque só o fluxo do café descendo já praticamente misturaria. Mas é útil, obviamente, misturar. E um detalhe da sucralose em pó em relação à líquida. Quando a gente coloca a sucralose em pó aqui, ela é tão fina que ela tende a se concentrar na espuma, né? Então a espuma fica muito doce e o café nem tanto. E uma das maiores identificações da boa qualidade de um café expresso é a quantidade de espuma que ele forma. Bom, aqui está o café pronto, como eu falei. Assim, eu escrevo aqui em cima porque
Esse tipo de plástico ele não retém muito bem a tinta dessa canetinha. Então eu prefiro escrever aqui porque aqui com o manuseio acaba apagando. Então, conforme eu disse, eu prefiro utilizar a colher do que contar as gotas. Observe. Ok, 10 gotas. Um pouquinho mais para encher a colher. 11, 12. Com o frasco cheio é mais fácil. Com o frasco vazio é quase impossível contar as gotas. Assim, a colher foi lavada para que não fiquem com esses resíduos de sucralose. Esses resíduos são muito potentes em termos de capacidade de adoçar. Se eu deixasse aquele pozinho ali, iria alterar a minha medição. Perfeito, para meu gosto, perfeito. Ok? Como eu disse, isso aqui dura cerca de 2 semanas. Como são 400 ml, eu estou usando 1 ml para cada café, são 400 cafezinhos desses aqui dentro. E conforme eu mostrei, esse aqui é um café curto, duplo. Muito obrigado. E chegamos ao final do vídeo. Como sempre, eu aproveito os segundos finais para colocar algumas playlists ou o link, né, um cardzinho para playlist ou para outros vídeos e o botão para inscrição no canal. Eu sempre coloco a nossa bandeira, lembrando que ela não tem partido, ela é de todos nós desde 1889. Ok? Muito obrigado.